Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou tentando mais uma vez gravar essa aula. Eu comecei a gravar ela, acabou a memória do meu celular, eu já estava quase no finalzinho da aula, tive que parar, deletar tudo e começar tudo de novo. Vamos lá então, mais uma vez. Pessoal, eu vou seguir sequência aqui e vou fazer os capítulos que faltam da frente 3, né, como para poder fazer um resuminho para vocês para a prova, e depois a gente fala sobre a frente 4, tá bom? Então vamos lá, ó. Pontos notáveis de um triângulo. Cara, é bico. Bico porque é fácil demais, tá? Bico, baricentro, encontro das medianas, incentro, encontro das bissetrizes, circuncentro, encontro das mediatrizes, ortocentro, encontro das alturas. Tudo bem? Vamos lá então, ó. O baricentro é o mais importante deles. Por quê? Porque o baricentro é o chamado centro de massa. Nós conseguimos dividir esse triângulo aqui em 6 triângulos pequenininhos de mesma área, tá bom? E o que é importante? O que é sair a mediana? A mediana ela sai do ponto médio dos lados e vai até o vértice. Então eu ligo um ponto médio até um vértice. E o ponto que eu encontro divide o segmento, por exemplo, AM, em 3 partes iguais, sendo 2 para cima e 1 para baixo. Ou seja, se eu falar que esse tamanho vale 12, então é 4 aqui e 8 aqui. Se eu falar que isso vale 6, então é 2 aqui e 4 aqui. Tudo bem? Isso é muito importante, isso vai ajudar demais a fazer exercício. O incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Lembrando que a bissetriz divide o ângulo no meio. Então, dividiu o ângulo no meio, ligou a reta. Dividiu, ligou a reta, dividiu, ligou a reta. Onde se cruzou é o incentro. Ele é o centro da circunferência interna ao triângulo também, tá bom? Bom, o circuncentro, ele é o centro da circunferência externa, tá bom? E ele é o encontro das mediatrizes. Qual é a diferença de mediana para mediatriz? Porque ambas saem do ponto médio, do lado do triângulo. Mas qual que é a diferença entre elas? A diferença é que a que sai do ponto médio na mediana, sai do ponto médio e vai para o vértice. Aqui ela sai do ponto médio e sai com 90 graus. Pode ser que não passe pelo vértice e não tem problema não passar pelo vértice. Tudo bem? O ortocentro é o encontro das alturas. E aí você traça todas as alturas do triângulo, onde encontrar é chamado de ortocentro. Tudo bem, galerinha? E é isso aí. Aquilo que eu falei que é importante, que é a parte que o baricentro divide o triângulo em pequenos pedaços de mesma área. Então, só para lembrar aí, mas eu já tinha falado ali atrás. Bom, relações métricas em polígonos. Primeiro, o que é polígono? Polígono é formado por retas. Ponto. Ele pode ser convexo ou não convexo. Qual que é a diferença disso? Convexo, ele tem que ter todos os pontos internos a ele. Por exemplo, se eu pegar 2 pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto, e ligar uma reta, a reta inteira tem que estar dentro do polígono. Se eu pegar esse ponto e ligar, tem que estar dentro, ok? Agora, não convexo, se eu pegar 2 pontos aqui nesse canto aqui e traçar, tem um pedacinho que vai para fora, aí ele não é convexo, tá bom? 99% das vezes nós trabalhamos com convexos, tudo bem? Eles são mais fáceis de trabalhar. Aí nós temos 3 coisas importantes que a gente acaba decorando e usando. Primeiro, soma dos ângulos internos. N menos 2 é 180, tá bom? Onde N é o número de lados. Soma dos ângulos externos, independente de quantos lados ele tenha, é 360. Quantidade de diagonais. D, diagonal, é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, IN é a quantidade de lados, tá bom? Então é simples, não é difícil, mas são 3 formulazinhas aí que a gente precisa acabar decorando, tá bom? Para usar. Quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Quais são as diferenças? Inscritível, o quadrilátero está dentro da circunferência. Qual é a vantagem que eu levo nisso? A vantagem é que se você tiver um quadrilátero, não é qualquer polígono, tem que ser de 4 lados, tá bom? Se eu tiver um quadrilátero dentro de uma circunferência, os ângulos opostos são suplementares. Então esse mais esse é 180, esse mais esse é 180. Acabou. Tá bom? Não significa que eles são iguais. Não é 90 cada um. Pode até ser, mas não é 90 cada um, tá bom? Em algum caso especial pode ser que isso aconteça. E quadriláteros circunscritíveis? Significa que ele está por fora. Então, o quadrilátero está fora, a circunferência está dentro. Qual a vantagem que eu levo nisso? Se eu somar os 2 lados opostos, ele é igual à soma dos outros 2 opostos. Por quê? Porque pelo ponto de tangência aqui, ó, esse pedacinho, que se eu chamar de x aqui também é x,
W aqui é W, Z aqui é Z, Y aqui é Y. Se você olhar, ó, x mais y mais z mais w é igual a x mais y mais z mais w. Tudo bem? Então, eu tenho essa igualdade aí. Vale muito a pena saber disso. Quadriláteros notáveis e suas áreas. Muito bem. Pessoal, é fácil também, tá bom? E a gente já tá, acho que, careca de saber. O que eu quero focar com vocês, apesar de eu ter começado pelo quadrado, ter feito um resuminho bem bonitinho, bem organizado, eu quero que vocês entendam que o primeiro quadrilátero que aparece na nossa vida é o trapézio. Porque a única definição para ser um quadrilátero chamado trapézio é que tenha dois lados paralelos, tipo as duas bases. Só isso, essa é a única definição para ser trapézio. Porque aí, sabendo que tem duas bases aqui, ele pode ser escaleno, que os dois lados aqui são diferentes. Ele pode ser retângulo, que um lado dele é retângulo aqui, ó, com ângulo de 90. Ou ele pode ser isósceles, que eu tenho dois ladinhos iguais. Essa é a definição de trapézio. É a definição mais crua e simples de um quadrilátero bonitinho. Depois desse, entrou o paralelogramo. Que aí o paralelogramo são dois pares de lados paralelos. Então, paralelo aqui, paralelo aqui. Aí beleza, a partir disso, isso aqui é uma restrição desse. Por quê? Qual que é a definição de paralelo? Lados opostos paralelos, ângulos opostos congruentes. Qual que é a definição de retângulo? Lados opostos paralelos e todos os ângulos de 90. Então é uma restrição desse. E o quadrado? Lados opostos paralelos e iguais. E ângulos de 90. Então é uma restrição desse aqui. Tá vendo? Então você vai restringindo mais. Beleza. Área de quadrado. Ela é o quadrado. Lado vezes lado. Perímetro, 4 vezes o L. E a diagonal, L raiz de 2, sai de Pitágoras, tá? Retângulo, área, lado vezes comprimento, comprimento vezes altura, base vezes largura, o que você achar melhor. Mas é um lado vezes o outro. Perímetro, a soma dos 4 lados. Se são 2 iguais e 2 iguais, então 2A mais 2B. E a diagonal é Pitágoras, ficaria a raiz quadrada de A quadrada mais B quadrado. Muito bem. Paralelogramo, olha a diferença. O paralelogramo, a altura dele, eu posso pegar aqui dentro, não tem nada a ver com o B. Então, para calcular a área, é base vezes altura. Para calcular perímetro, é A mais B mais B, aí já não entra a altura. Tá bom? E o losango? O losango, ele é tipo um quadradinho, um quadrado, assim, só que daí você puxa as pontas dele. Então, ele sai de ladinho. Então ele tem os 4 lados iguais, por isso que o perímetro é 4L. Mas e a área? Por que é D vezes Dzinho dividido por 2? Tem a ver com as suas diagonais. É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Isso tem a ver com os triângulos que ele forma. Ele forma 4 triângulos iguais, que vale menos D sobre 2 e Dzinho sobre 2. Se você fizer a área deles e multiplicar por 4, a área de um desse e multiplicar por 4, você chega nessa área aqui. Tá bom? E o trapézio, a área é a soma das bases, então base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Lembrando que esse lado e esse lado não entram na área. Agora o perímetro entra, é a soma dos 4 lados. Tá bom, galerinha? Isso acho que vocês já estavam carecas de saber. Mas é importante a gente dar uma lembrada. Essa foi todo o livro 1 da frente C, tá bom? Então nós terminamos aí. E daqui pra frente eu vou fazer mais um vídeo ainda para fazer a frente 4 para nós finalizarmos essa parte de resumo para a gente começar a matéria nova. Gente, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.